Vamos falar um pouquinho sobre o menu fiscal, tá? Vou pressionar um Shift F12 e vou abrir aqui o menu fiscal. Pronto. Nesse meu menu fiscal eu tenho as seguintes opções aqui: leitura X, LMF, arquivo MF, arquivo MFD, identificação do PAF, vendas do período, tabela do índice técnico de produção, parâmetros de configuração e registros do PAF-CF, tá? Você tem que verificar se nas especificações de requisito atual esses itens ainda continuam sendo obrigatórios, tá bom? E se houve alguma alteração em relação à implementação de cada um desses itens, tá? Você vai ver, por exemplo, que uma leitura X é apenas uma chamada, né, ao componente ACBR-CF, PAF, leitura X impressão. Bem simples, né? Uma LMF, você vai criar um formulário, né, que é o formulário FLMF. E aí nesse formulário ele vai te fornecer algumas informações, se é uma leitura completa, qual é o tipo de filtro, se é por data, se é por intervalo do contador de redução Z. E aí ele vai confirmar. E nessa confirmação ele vai chamar novamente o ACBR para fazer uma leitura da memória fiscal passando esses dados, tá? Mesma coisa vai ocorrer com o arquivo MF, né? O arquivo MF, na verdade, nós vamos chamar o arquivo MF binário DLL. Depois nós assinamos o arquivo com EAD. E aí, para isso, utilizamos o componente ACBR EAD. Daí nós temos o arquivo MFD, mesmo procedimento, só que agora ele chama o arquivo MFD binário DLL, tá? Para isso é preciso utilizar a DLL da impressora, tá bom? Retornando aqui, identificação do PAF-CF, ele chama um método que está dentro de PAF útil, né? Você deve estudar com afinco essa PAF útil que ela tem, essa unit, ela contém todos os métodos necessários e úteis para os procedimentos do PAF, né? Essa questão legal das especificações de requisitos, tá bom? Identificação do PAF-CF, então, ele vai emitir esse relatório, olha, com os dados que estão, né, lá, de repente, da seção ou mesmo do arquivo auxiliar, se for o caso, tá? Nesse caso aqui, como é a identificação do PAF, ele vai pegar os dados do banco de dados mesmo da seção, tá bom? Retornando aqui, temos as vendas do período, ele vai chamar um formulário vendas período, e nesse formulário ele vai gerar parte do Sintegra e parte do SPED. E para isso, né, são criadas algumas views. Essas views elas devem ser carregadas. Essas views estão no provimento de conteúdo, as views da frente de caixa, tá bom? Daí nós vamos ter tabela do índice técnico de produção. Ele vai chamar a tela ficha técnica. E nessa tela aqui é possível você localizar quais são os produtos de produção própria, para daí exibir para o colega, né, que está pedindo essa informação fiscal. Veja se ainda é dessa forma o procedimento que está na especificação de requisitos. Os parâmetros de configuração, aí esses sim, são aqueles que estão no arquivo auxiliar criptografado. Olha. Ele vai carregar o arquivo auxiliar, vai descriptografar, tá? E vai imprimir todos os parâmetros de configuração na impressora. Por fim, nós temos os registros do PAF-CF, tá? Registros PAF, aqui, ó, ok? E aqui, ao confirmar, ele vai chamar o gera registros PAF, né? Daí ele vai gerar o registro único, o registro A2, P2, o registro E, que é o do estoque, o registro W, os registros R, que é do R01 ao R07. Você vai verificar se tudo isso aqui, todos esses arquivos, estão dentro do layout da especificação de requisitos atual também do PAF-CF, tá bom? Eu vou executar para a gente dar uma olhada nesse menu fiscal em funcionamento. Pronto, vou pressionar F4, né, que é a opção do menu fiscal. E aí está. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que está a minha impressora. Né? Tem uma venda que acabou de ser concretizada. Vou pressionar então em leitura X.
aqui às vezes não dá certo, né? Veja aí. Então vamos aqui na força bruta, sair do caixa. Ah, apareceu, né? Uau, por que esse cara não tá querendo vir aqui pra cima, hein? Ele tirou a leitura X, mas deu uma travada aí, ó. Então, Ctrl Shift ESC. Vamos meter bala nele. Analisar a tarefa. Vai, precisou de 3 tiros. Vamos abrir de novo. Desligado. Vou ligar. Vamos esperar que não tenha dado nenhum outro problema. Operacional. Vamos retornar aqui então. Executar a aplicação. Vamos lá. F4. Leitura X. Alt Tab. Pronto. Ó. Tirou a leitura X. Leitura da memória fiscal. Vou confirmar. Ele vai fazer uma leitura da memória fiscal completa por período de data. Confirmei. Pronto. Ele já fez aí a leitura da memória fiscal. Tá? Vou cancelar. Arquivo MF. Ele vai dar um erro, né? Porque eu estou com um emulador. Tá? Então eu teria que ter uma DLL. Essa DLL não funcionaria com emulador. Enfim, esses dois aqui você tem que testar com o SCF real. Tá? Identificação do PAF SCF. Título informado da leitura do relatório gerencial não foi encontrado. A gente tem que cadastrar esse relatório gerencial utilizando aí uma aplicação que permite enviar esse dado para o SCF. A aplicação do ACBR permite isso, tá? Então ele não vai conseguir emitir esse relatório porque eu não cadastrei. Vamos no vendas no período. Vendas no período ele vai gerar os relatórios, né, os arquivos do Sintegre e do SPED, ou parte desses arquivos, né? Algo meio que sem sentido gerar esses arquivos por aqui. Mas enfim, é um dos requisitos do PAF. Veja lá na especificação de requisitos, eles ainda pedem isso, né? Para gerar esses arquivos, você vai precisar daquelas views que eu mencionei, tá bom? Aí nós temos aqui a tabela do índice técnico de produção. Tá? Eu tenho aí um produto de produção própria, é apenas para exibir. Parâmetros de configuração. Olha só, imprimiu esse relatório aí. Então o relatório gerencial já estava devidamente cadastrado, né? Tá aqui, ó. Saíram todos os dados, tá? Ó, tipo de funcionamento em rede, tipo de desenvolvimento comercializável, integração do PAF-CF com o balcão, pré-venda sim, dava por SF não, e por aí vai. Todos os parâmetros estão aí. Por fim, tem os registros do PAF, né? Você menciona se o estoque é total ou parcial, e aqui ele vai gerar o arquivo lá com todos os registros do PAF-SF. Esse então é o nosso menu fiscal, né, que você deve estudar com muita atenção, porque ele é, nos requisitos do PAF, ele é importantíssimo, tá certo? É importantíssimo que ele esteja funcionando 100%, tá? Confira então se é de fato esse o menu fiscal que permanece, de acordo com a especificação de requisitos atual.